Mais de 50 anos depois da Guerra do Vietnã, o cinema continua sendo uma das formas mais poderosas para relembrar esse conflito. Desde os anos 70, muitos cineastas, inclusive muitos veteranos, têm abordado esse tema com diferentes tons, batalhas intensas, dramas humanos e até comédias. E hoje vamos relembrar 10 dos maiores filmes sobre a Guerra do Vietnã. Em 10º lugar, Trovão Tropical. Vamos ser sinceros, Trovão Tropical não é sobre a Guerra do Vietnã, é sobre Hollywood tentando retratar a guerra. Dirigido por Ben Stiller, essa comédia ácida satiriza os bastidores do cinema, o ego das estrelas e a obsessão por realismo nas produções de guerra. Não é historicamente fiel, mas como crítica, a forma como a cultura pop trata a Guerra do Vietnã é simplesmente genial. Estima-se que o conflito causou a morte de cerca de 2 milhões de civis vietnamitas, 1 milhão de combatentes e mais de 58 mil soldados americanos. O 9º lugar vai para Pecados de Guerra, de Brian De Palma, e retrata o chocante incidente na colina 192, em que os soldados cometeram um crime brutal contra uma jovem vietnamita. Michael J. Fox e Sean Penn vivem soldados opostos nessa tragédia. O filme não é sutil e mantém uma tensão constante e dolorosa, revelando como até entre os próprios americanos o verdadeiro inimigo podia estar lado a lado. Além dos filmes, livros e a música foi totalmente impactada. Born in the USA, de Bruce Springsteen, Give Peace a Chance, de John Lennon, e What's Going On, de Marvin Gaye, se tornaram marcantes contra a guerra e refletiam o clima de revolta na juventude da época. Em 8º lugar, Nascido em 4 de Julho, baseado na história real de Ron Kovic. Tom Cruise entrega uma das suas melhores atuações como um fuzileiro que, após ser ferido em combate, retorna aos Estados Unidos e se torna um ativista contra a guerra. E o filme foca nas feridas deixadas depois, físicas, morais e políticas. Um dos filmes mais intensos sobre a guerra. Os vietnamitas construíram uma complexa rede de túneis para se esconder, viver e atacar, e alguns tinham até hospitais, cozinhas e até salas de reunião. Em 7º lugar, Hamburger Hill, que acompanha um único pelotão de soldados em meio à guerra, um claro olhar retrospectivo sobre o impacto da guerra nos Estados Unidos, e o filme de John Irving se concentra no aqui e no agora dos seus personagens, tirando poucas conclusões ao colocá-los naquela batalha infernal de 1969, nomeada no próprio título do filme. Não há como negar o poder visceral dessa batalha em sua essência, além de grandes atrações que o filme propõe com um baita elenco. Don Cheadle, Steven Weber, Courtney B. Vance e Dylan McDermott em seu primeiro filme. Milhares de veteranos americanos voltaram com estresse pós-traumático, o que popularizou o termo Síndrome do Vietnã nos anos seguintes. Em 6º lugar, Bom Dia Vietnã, com Robin Williams brilhando como um DJ irreverente das Forças Armadas que usa o humor para sacudir a rotina dos soldados, até esbarrar nas verdades sombrias da guerra e na censura militar. Com improvisos hilários e momentos dramáticos também intensos, Robin Williams conquistou um Globo de Ouro e até uma indicação ao Oscar. O filme equilibra muito bem a comédia e a tragédia, e até o verdadeiro Adrian Cronauer reconheceu, apesar das diferenças, que era entretenimento, e Robin sendo Robin. Milhões de americanos protestaram, inclusive veteranos, e foi um marco para os movimentos pacifistas. O 5º lugar fica com Nascido para Matar.
Stanley Kubrick já havia explorado guerras antes, mas foi com esse filme que ele cravou o seu impacto definitivo no tema. O filme começa por um inesquecível treinamento militar que é comandado por um ex-sargento que virou ator, então tem muito realismo, e depois mergulha os recrutas em um Vietnã caótico, onde sexo, violência e o total absurdo reinam. Apesar da superioridade militar dos Estados Unidos, os guerrilheiros do Vietnã do Norte e o Vietcong usaram táticas de guerra assimétrica para vencer. O quarto lugar vai para Platoon, um dos filmes definitivos sobre a guerra do Vietnã, e não por acaso. Dirigido por Oliver Stone, que viveu esse conflito na pele, o filme recebeu o Oscar de melhor filme e mostrou com muita brutalidade o impacto psicológico dessa guerra. Uma outra faceta, com Tom Berenger e Willem Dafoe em duelo como oficiais com visões opostas, o filme é um retrato cru e poderoso de uma geração quebrada pelo combate. Os Estados Unidos usaram armas químicas devastadoras para desfolhar florestas e expor guerrilheiros, causando sérios danos à saúde da população e dos soldados. Em terceiro lugar, Rambo, que não se passa no Vietnã, mas mostra as cicatrizes deixadas por ele. Sylvester Stallone vive John Rambo, um veterano perdido, rejeitado pela própria nação e que entra em conflito com a polícia de uma cidade no interior. É um filme que mostra a dificuldade dos ex-combatentes a encontrar paz depois da guerra. Esse é bem mais contido e emocional do que as explosivas sequências de Rambo que viriam depois, e esse primeiro filme é o Rambo em sua forma mais humana. Foi o primeiro conflito amplamente transmitido na TV, o que influenciou fortemente a opinião pública americana contra a guerra. Em segundo lugar, Apocalypse Now, onde Francis Ford Coppola mergulhou de fato na loucura da guerra. Inspirado no livro clássico Coração das Trevas, o filme segue um capitão, interpretado por Martin Sheen, que tem uma missão de eliminar um coronel renegado, interpretado por Marlon Brando, em plena selva vietnamita. E no caminho ele encontra delírios existenciais. Intenso, visualmente hipnótico e carregado de simbolismo, o filme virou um clássico absoluto, cada vez mais cultuado e um dos melhores filmes sobre o tema. O conflito começou em 1955 e só terminou em 1975 com a queda de Saigon. Os Estados Unidos se envolveram diretamente por mais de uma década. E em primeiríssimo lugar, um dos meus filmes favoritos, O Franco Atirador. Dirigido por Michael Cimino, venceu o Oscar de melhor filme em 1978 e eternizou Christopher Walken com um prêmio, o Oscar de melhor ator coadjuvante. É uma trama que acompanha três amigos metalúrgicos que vão à guerra e voltam marcados para sempre, vividos por Christopher Walken, John Savage e Robert De Niro, que chegou a se infiltrar em fábricas para se preparar para o papel. E as impactantes cenas de roleta russa foram icônicas, mas vão além do choque. São uma metáfora brutal para o que a guerra fez com o espírito americano. Os Estados Unidos nunca declarou formalmente guerra contra o Vietnã. Foi considerada uma ação policial ou um conflito armado. Deixe nos comentários o seu filme favorito sobre a Guerra do Vietnã. Deixe também o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!